Olá, amigos sucateiros! Estou aqui fazendo mais uma live para vocês, a equipe Sucatinha. Meu nome é Melk e hoje a gente vai falar um pouco sobre as linhagens, certo, gente? Muita gente tem procurado informações sobre cores de peixe e tudo mais. Hoje a gente vai falar um pouquinho, vai fazer uma introdução um pouco sobre a questão das linhagens. E a gente não poderia começar de uma forma diferente a não ser falando das cores principais, né? As cores iniciais, digamos assim, as cores que começam na base da escama, né? Que são o vermelho, laranja, o preto, o amarelo, certo, gente? Então a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão das linhagens de cores de base. Depois a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre as linhagens de cores iridescentes, os dragons e tudo mais. Então, para eu chegar nessa fase que é um pouquinho mais complicado lá na frente, não tanto, mas dependendo da linhagem sim, eu tenho que falar primeiro das linhagens de cores de base. Beleza, gente? Tô vendo aqui uma galera entrando. Nick. Pegue seu caderninho, pegue. Olha, Gerson falando, Emanuel. Gente, eu fico muito feliz em ter vocês aqui acompanhando a live da equipe Sucatinha. Tô vendo que sempre os mesmos rostos, né? Os mesmos nomes aqui aparecendo, acompanhando. Quer dizer que vocês estão assíduos nesse nosso bate-papo aqui. É uma descontração, né? É uma forma descontraída de falar um pouco sobre o conteúdo da gente. E hoje, como eu disse, a gente vai falar um pouco sobre linhagens. Muita gente tem pedido isso. Deixa eu só colocar aqui algumas coisas e vou tentar. Alguém pode escrever para mim aí, para eu fixar aqui o texto, que a gente hoje vai conhecer as linhagens de cores de base. Porque às vezes eu tento digitar aqui, eu termino saindo da live. Se alguém puder digitar para mim, digita assim: conhecendo as linhagens de cores de base. E aí a gente vai debater um pouquinho sobre isso. Alguém aí pode já sinalizar, conhecem um pouquinho sobre as cores de base dos peixes? Quem conhece aí, que já sabe mais ou menos como é digamos assim, o manejo, o cuidado, certo? Quem puder escrever, eu não sei, eu acho que o pessoal não entendeu. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá tudo tranquilo aí? Show de bola, Hélio. Valeu aí. Vou fixar aqui o teu texto, fixar o comentário. Hélio aqui sempre dando uma força. Cara, tu não perde uma live, né, cara? Fico muito feliz em ver vocês aqui. A gente já tá chegando aí a 20 pessoas e a gente, enfim, é uma aula que não é tão longa, porque apesar do assunto ser bastante complexo, ele é um assunto que dá pra gente dar uma resumida para quem é iniciante e para as pessoas ficarem cientes mais ou menos, assim, saberem mais ou menos o que vão escolher sem se enganar, digamos assim, né? Na questão de selecionar peixes de determinadas linhagens, né? Como a gente vai falar sobre cores de base, deixa eu ver se alguém já sinalizou aqui, alguém conhece. Yes, alguém já disse aqui que conhece. Essa turma que já sabe aí pode até ajudar, na verdade, a turma que está iniciando aí. Quem é que é iniciante hoje aqui? Quem é que está acompanhando a primeira vez essa live aqui? Falando um pouco sobre essas linhagens. A gente já falou sobre a questão de cuidados com a água, os cuidados iniciais para os alevinos, cuidados com as matrizes, né? E tudo mais. Então, assim, a gente já teve... Essa é a live número 9, né? Então, quem ainda não soube, quem ainda não acompanhou nenhuma das lives, vai acompanhando, porque isso é uma série, né? E a gente vai cada vez mais se aprofundando mais nos assuntos. Beleza, gente? Tô vendo o VF aí, tô vendo Adriano. Beleza, gente. Então, vamos lá. Cores de base de escama, a gente fala, são aquelas cores que elas de certa forma, pra gente tentar fazer uma analogia, porque como eu não tô com a imagem aqui, a gente tem que tentar fazer de alguma forma que vocês compreendam. Digamos que aqui a minha mão seria um escama, né? E aqui vocês veem que essa parte mais clara, digamos assim, é uma parte de uma cor específica, no caso seria uma cor clara. Imaginemos que essa cor clara ela fosse vermelho, certo? E essa cor aqui em cima que está um pouco mais escura seria uma iridescência, que a gente vai falar na próxima, em outra live. Não nessa próxima, mas em uma outra live mais à frente.
Então, a gente primeiro começa com as cores que estão aqui embaixo da escama. E depois a gente fala da parte superficial. Porque o peixe, ele pode ter uma cor aqui e uma outra encobrindo ela, certo? Que é isso que aconteceu aqui. Estou dando um exemplo com a minha mão mesmo, porque eu pensei agora isso. As lives, elas não são tão bem boladas não, viu, gente? Eu chego aqui com o assunto e vou desenrolando. Então, mas deu para entender aí, né? Eu tenho uma cor aqui embaixo, mais clara, e vem uma cor aqui, ó, que tá vindo mais escura por cima. Beleza? É assim nos peixes. Digamos que aqui é vermelho, aqui em cima fosse azul. Então, o peixe ainda por baixo desse azul tem vermelho, certo? Ele é uma cor de base. Então, a gente chama essas cores de base de escama, né? Então, as cores de base de escama são vermelho, amarelo, laranja e preto. Essa questão de se uma cor está mais em cima, outra mais embaixo, eu não vou levar muito a esses detalhes, esmiuçar, digamos assim, todos esses detalhes não. Porque vai ficar uma coisa chata para uma live só de 40 minutos, né? Então, eu vou falar só a questão de que vocês têm que entender que existem essas cores e como elas se comportam, certo? Em determinados peixes, em determinadas linhagens, certo? E como você deveria selecionar, digamos assim, esses peixes que têm essas cores. Beleza, gente? Deu para entender mais ou menos o que é essa questão das cores, né? O pessoal aqui está sugerindo fazer uns sorteios para a turma participar das aulas, das 31 aulas. Não tem nem como eu fazer isso, viu? Deixa eu ver aqui. Dani, né? Dani falando assim. Gente, sorteio a gente evita um pouco fazer. É uma questão política mesmo da sucatinha. Mas não é que a gente não faça. Mas é porque isso, na verdade, a gente pensa mais que a gente consegue gerar mais informação para vocês. E vocês conseguem ganhar muito mais do que tendo sorteio de peixe. As pessoas ganham e tal, mas às vezes não sabem nem cuidar direito, né? E aí? O que é mais válido? Me digam. Se é sorteio ou se é ganhar o peixe, né? Então, eu acho que conhecimento, essa troca de informações aqui de conhecimento que a gente está tendo aqui, ela é muito mais valiosa do que prêmio enfim, físico, certo? Que isso aqui tá aqui gravado, mas isso aqui é um resumo do que realmente é a coisa. Isso aqui é uma introdução para vocês chegarem a fundo aí e terem sucesso na criação. Então, a gente está falando hoje sobre linhagens de cores de base. Veja, a gente chegou a um nível já de complexidade. A gente vai falar mais na frente ainda sobre coisas mais específicas ainda dentro das linhagens, certo? Porque são 31 lives, a gente está na nona, né? Então, falta muita coisa ainda para passar para vocês, beleza? E eu espero que vocês acompanhem, né? Continuem acompanhando. Mas a gente quer que vocês acompanhem aqui ao vivo, porque a gente troca essas ideias aqui. Beleza? Todo mundo ficou claro aí para todo mundo como é que funciona a questão das cores de base, né? Então, não vou falar da iridescência, a parte que está cobrindo, vou falar da parte de baixo. Digamos assim, vamos falar sobre a linhagem de red. A linhagem de vermelho, né? A linhagem de vermelho é uma linhagem que, se você tiver uma linhagem pura de vermelho por seleções, por vários períodos, você vai ter só peixes vermelhos aparecendo. Em algum momento podem aparecer celofane, dependendo de algumas, digamos assim, nuances dentro da genética que tem, né? De alguns detalhes. Então, mas se você tiver uma linhagem de vermelho, de super red, por exemplo, a ninhada todinha ela vai nascer super red, certo? Em algum momento, algumas pessoas chegam e dizem assim, cara, nasceu um amarelo aqui na linhagem de super red. É normal isso acontecer? É normal. Porque hoje em dia, dificilmente as pessoas têm trabalhado apenas com o super red isolado, sem em nenhum momento acrescentar um amarelo no sangue. Então, o amarelo, para vocês terem uma noção da participação dele na questão, e de vice-versa, digamos assim, da participação do amarelo no vermelho no amarelo, se você tem uma linhagem onde o peixe é todo vermelho, quando você tem um peixe amarelo que nasce ali, ele não nasce amarelo com vermelho, certo? Isso eu estou falando de uma linhagem específica de super red. Então, por que isso? A genética de um anula o outro.
por um bom tempo, foi chamada assim, da genética do amarelo, como no red. Isso quer dizer o quê? Quando tem o amarelo, não tem vermelho. Então você pode isolar também só o amarelo. Se você quiser só trabalhar com a linhagem de amarelo, você pode só fazer a seleção de reproduções de amarelo. E aí, a cada vez mais que você reproduz amarelo, menos o vermelho vai aparecer. Chega um momento que a ninhada toda só sai amarela. Por quê? Porque você está chegando a um nível de seleção muito apurada. Por isso que a gente tem muito cuidado quando a gente está conversando com as pessoas, dizendo a importância de um peixe ser de uma determinada linhagem. Ser de criadores que trabalham linhagens realmente. E isso a gente só consegue se a gente estudar até os próprios criadores. Como é que esse criador cria tal linha? Será que qual é o trabalho que ele tem? Faz quanto tempo que ele tem essa linhagem? Aí o cara, já faz 3 anos. Não, isso aqui comecei em 2000 não sei quanto e tal. Então, o cara está trabalhando aquela linhagem por um bom tempo. Então, ele sabe o que é que sai daquilo ali. E eu espero que vocês que estão iniciando sejam nesse patamar também. Vocês peguem uma linhagem que vocês gostem, trabalhem, reproduzam para sair o máximo daquele padrão. Então, vamos lá. Se você só queria vermelho, você só vai reproduzir vermelho. E se por acaso você quer amarelo, você só vai reproduzir amarelo. Parece bem óbvio isso, né? A questão da seleção. Beleza, eu ainda não cheguei no amarelo e no preto, ainda vou falar um pouquinho mais na frente. Mas vamos lá nessas duas cores. Se por acaso eu quiser, eu estou trabalhando amarelo, e se por acaso eu quiser intensificar esse amarelo, essa cor que ele tem lá, ele está um pouquinho clarinho e tal. Alguns criadores, não estou dizendo que isso é a solução para todos os casos, viu gente? Que isso fique bem claro. Alguns criadores pegam o peixe amarelo e reproduzem com uma linhagem vermelha também pura, digamos assim, dos vermelhos. E o que é que acontece? Geralmente, isso eu estou dizendo geralmente porque a gente já teve casos de exceção dentro do nosso criatório, mas eu vou dizer assim, geralmente quando você cruza amarelo com vermelho, a probabilidade dos filhos saírem mais amarelos é maior. Aliás, você cruzar amarelo com vermelho, saírem todos vermelhos, digamos assim. Ou sair alguns amarelos perdidos e tal. Isso é bastante comum de acontecer na cruz entre amarelo e vermelho. Certo? E por quê? Isso sempre foi estudado e dito como se o amarelo fosse uma genética recessiva. Isso quer dizer o quê? Eu não vou me aprofundar em detalhes da genética aqui hoje, só para a gente não ficar muito chato. Mas recessivo, quando você escutar essa palavra recessivo, é como se aquela linhagem, aquela cor, aquela aparência do peixe, ela apresentasse em um momento e em outro momento ela não aparecesse. É como se ela entrasse em recesso. Associem essa palavra de recesso como férias, sabe? Alguma coisa assim, para que vocês não esqueçam. Se alguém chegar para você e dizer que a linha é recessiva, isso quer dizer que ela pode aparecer agora e lá na frente pode ser que ela não apareça mais, ou ela apareça em uma quantidade menor. Então, por muito tempo foi dito que o amarelo ele é recessivo. E aí até casos aconteceram lá de a gente reproduzir amarelo com vermelho e a ninhada toda sair amarela. É um caso raro, mas já aconteceu isso com a gente. E com outros criadores também já aconteceram. Mas normalmente não é. Isso eu queria deixar claro para vocês, que existe uma participação entre o amarelo e o vermelho. Por que eu estou querendo dizer isso? Porque hoje em dia a gente tem as linhas como o Nemo. Vocês conhecem a linhagem de Nemo? Se vocês conhecem, diga aí, eu conheço. Se vocês conhecem a linhagem do Nemo, ele é um peixe que tem amarelo, vermelho, às vezes tem laranja e às vezes tem preto. Certo? Porém, as cores elas saem em locais diferentes do corpo do peixe. Isso é uma característica de uma marmorização, que é aquilo que eu já expliquei até numa live passada, certo? Então, quando você tem... eu até tenho, o rapaz aqui está falando, eu conheço, assim, a galera está confirmando aqui, que é uma linhagem nova, mas apesar disso, ela tem sido bastante difundida. E é uma linhagem fantástica, acho lindo. Mas o que eu queria dizer a vocês que é importante o conhecimento do passado para a gente melhorar o futuro, certo? Porque até a gente estuda história na escola, porque a gente estuda fatos que aconteceram há muito tempo, por que a gente faz isso?
para que a gente não cometa os mesmos erros do passado, para que a gente melhore alguma coisa que aconteceu no passado. Então não é à toa que é interessante a gente conhecer um pouquinho das linhagens antigas, para a gente ou melhorar, ou estudar uma forma de melhorar o futuro. Então, deu para entender sobre a questão do vermelho e amarelo, a participação em linhagens puras, certo? O caso do Nemo é um caso isolado. E aí a gente vai falar em outra live só sobre essas questões de peixes mármores. Beleza? Ficou claro. Cores de base, amarelo, vermelho, laranja e preto. Beleza? Falei um pouco sobre o vermelho e falei um pouco sobre o amarelo, a participação deles dois em peixes sólidos, em peixes que só apresentam uma cor. Ok? O laranja. O laranja é uma cor que é recessiva também, é tida como recessiva. E geralmente, quando é reproduzida entre vermelho e amarelo, a gente tem uma quantidade de laranja um pouco mais difícil. Mas ela também é difícil de aparecer, né? Mas ela também é uma cor que ela não mistura com a outra, certo? A gente voltando, a gente está falando de peixes sólidos, viu, gente? Não estou falando de peixes mármores, como o Nemo, o Candy, enfim. Peixes sólidos. Se eu só estou trabalhando com vermelho, só estou trabalhando com amarelo e só estou trabalhando com laranja. Se eu reproduzir qualquer uma dessas três em alguma dessas misturas entre eles, só vai aparecer o laranja, o vermelho, o amarelo e por aí vai. Beleza, gente? Ficou claro que elas são bastante distintas e dá para trabalhar elas juntas, certo? Dá para melhorar uma linhagem. Às vezes você tem um vermelho que tem uma dorsal fantástica e aí você queria trabalhar a linhagem do amarelo, mas aquele vermelho ele pode ajudar um pouco na linhagem do amarelo. Por quê? Porque eles não vão se misturar de certa forma, apesar de você ter que fazer o F1, que é a primeira reprodução, os primeiros filhos, digamos, dessa reprodução, e ainda fazer o F2, que é a reprodução dos irmãos deles também. Eu acho que isso aí já fica um pouco mais complexo de falar agora, eu não sei o nível da galera que está vendo isso, beleza? Mas eu vou me empolgando e vou terminando falando um pouco de algumas coisas que talvez fique um pouco difícil para vocês entenderem de cara. Mas o que eu queria deixar claro é que essas cores de base, elas interagem de uma forma onde uma aqui. Uma elimina a outra, ou ela tem, como é que se diz assim, uma participação de uma forma que ela só vai ser apresentada lá na frente em outras gerações. Beleza, gente? Ficou claro aí sobre isso? Deixa eu fazer uma coisinha aqui rapidinho. Pronto. Deixa eu ver quem mais entrou aqui. Alguém tem dúvidas sobre essas questões do amarelo, vermelho e laranja? Essas cores de base, né, que a gente falou. Tá claro aí os assuntos? Tô muito rápido nos assuntos. É muita informação, né? Boa noite, Flávio. E aí? Tô vendo aí, ó, a galera entrando ainda. Netinho, Ricardo, Alex. Pronto, a gente falou um pouquinho sobre as cores vermelho, amarelo e laranja. Superficialmente, né, o assunto. Porque tem muita coisa. E agora a gente vai falar um pouco sobre os pretos. Quem tiver dúvida sobre essa questão aí das cores de base, mandem aí as perguntas, aproveitem agora, porque essa live é bem curtinha com relação a essas cores de base. Em outra live a gente vai falar sobre os iridescentes, que é uma quantidade maior, porque tem as nuances dentro delas, certo? E aí, mas que bom que ficou claro, galera, valeu pelo retorno aí, bem explicado, valeu. Pronto, preto. Preto é uma linhagem que aparentemente algumas pessoas, até de certa forma erroneamente, têm falado que tem surgido através dos azuis ou de outras linhas iridescentes. Porém, se você pegar um peixe que ele é selvagem, certo? Não sei se vocês já tiveram oportunidade de pescar numa lagoa onde tem beta, né? As betas geralmente que a gente pega na lagoa, elas não têm uma coloração muito intensificada. Elas são bonitas, mas elas não são tão pretas, digamos assim. Geralmente quando a gente pega na lagoa e traz para casa, a gente começa a dar aqueles alimentos que são melhores, né? Mais proteína, mais carboidratos, mais vitaminas e tudo mais. Esses peixes sempre, isso é sem exceção, eles sempre ficam mais pretos. Eles ficam com as cores mais intensificadas, porque a gente começa a utilizar uma ração ou um alimento
tem alguma coisa que fortalece, né, que deixa as cores mais vibrantes, certo? E por isso da importância da alimentação, que foi falada em lives passadas também. A gente vai falar um pouquinho mais sobre nutrição mais na frente, falar um pouco sobre patê. Tem muita live ainda na frente, e a gente vai falar sobre um monte de coisa. Mas a gente vai falar sobre os pretos, né? Os pretos e os outros que eu já falei. Os pretos, eles vêm já do selvagem. Beleza, gente? Eu quero que fique claro isso para vocês. Quando a gente quer um peixe mais preto, a gente tem que fazer a mesma coisa. Selecionar peixes cada vez mais pretos e cada vez sem aquele brilho, certo? Esses peixes que eu acabei de falar sobre vermelho, amarelo e laranja, quando, por exemplo, eles são levados para a exposição, o juiz avalia se ele tem iridescência, que é aquilo que eu falei. Cor de base, essa cor mais clarinha, e aqui em cima é a cor, digamos assim, iridescente. Se ele tiver algum brilhinho aqui em cima, nessa cor de base vermelha, o que é que vai acontecer? Ele vai ser pontuado negativamente. Por quê? Porque ele é considerado um peixe sólido, todo vermelho, digamos assim, e ele não pode apresentar nenhum verdinho, nenhum azulzinho, nem nada. Então, é importante vocês saberem disso na questão da seleção. Selecionar peixes que tenham menos iridescência possível. Beleza, gente? Então, o preto não ia ser diferente. Se você quer um Super Black, para chegar no Super Black, você vai ter que selecionar cada vez peixes mais pretos e com menos iridescência. Apesar do Super Black ainda ter algumas iridescências na cauda, né? Geralmente ele aparece um pouquinho mais na cauda do que na dorsal e tal, mas às vezes aparece em algumas partes do corpo. Porém, o mais indicado, o melhor é que ele consiga por completo não aparecer iridescência nenhuma. Esse seria um peixe melhor avaliado, digamos assim. E aí é uma questão um pouco diferente de a gente trabalhar o preto. Por isso que eu não quis misturar logo no começo que eu falei dos vermelhos, laranja e amarelo. Não misturar com os pretos. Por quê? Desculpa, gente. Porque os pretos, eles têm uma participação diferente na coloração. Quando você pega o preto e mistura com o vermelho, você vai começar a ter uma cor, você vai ter uma participação dos dois ali. Você vai ter uma genética onde o vermelho vai participar e o preto vai participar, certo? A mesma coisa vai acontecer com o amarelo e a mesma coisa vai acontecer com o laranja. São três cores que não se misturam se você estiver trabalhando sólido. Vermelho, amarelo e laranja. Porém, se você utilizar o preto, o que é que acontece? O preto vai interagir nelas. E aí você vai começar a ter Red Dark, você vai começar a ter Black Devil ou Red Devil, enfim, depende de como você quiser chamar. É só uma questão do peixe com a cor bem intensificada preta no corpo. E na nadadeira você tem aquele BF pretão marcado e só algumas partes da nadadeira vermelhas, né? E o Dark já é um corpo mais amarronzado, puxando perto do preto, às vezes um pouco menos, mais puxando para o vermelho. Mas vocês vão perceber que existe uma participação de cor preta ali, certo? Então quer dizer que a cor preta, ela tem uma participação diferente, apesar de ser uma cor de base de escama. Beleza, gente? Ficou claro a questão das cores de base? Galera aí, tem alguma dúvida sobre isso? Uma coisa que eu gostaria de deixar claro. Beleza, Flávio? Tô vendo você por aí. Valeu aí, tá participando. Rafael, João, tô vendo a galera massa aí. Vamos lá, galera. Se tiverem dúvida, mande. Então, assim, uma coisa que é interessante, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, em outra live, sobre a questão de misturas de linhagens, certo? Quem não acompanhou o começo da live não vai conseguir entender essa parte que eu falei, não. Aí fica difícil eu repetir. Aí depois você assiste a live de novo e vai conseguir entender. Porque eu já falei da questão do vermelho, amarelo, laranja, e aí vai ficar um pouco repetitivo. Então, o preto, quando você está trabalhando com a linhagem de preto, não é tão interessante você ter... É uma das dificuldades da linhagem de preto. Quem trabalha Super Black bem, se não tiver como renovar com sangue de outro Super Black, vai começar a ter dificuldade nessa seleção. Porque toda vez a interação entre outras linhas vai fazer minimizar essa quantidade de pretos na ninhada. Pretos puros, digamos assim, pretos bem limpos. Beleza? É diferente de vermelho, amarelo e laranja, certo? Que eles conseguem dar uma participação mais tranquila, porque um não interfere no outro, certo?
Eu não vou chegar a esmiuçar os assuntos sobre a questão de tipos de vermelho, tipos de amarelo e tipos de laranja, certo? Mas eu gostaria de dizer assim que existem essa interação entre eles e o preto uma interação um pouquinho diferente. Beleza, gente? Deixa eu ver se alguém tem dúvida. As cores que variam dessas cores de base, o Coy está perguntando. Foi isso que eu falei. Vermelho eu tenho as variações. Vou pegar o vermelho, só para pincelar um pouquinho sobre isso. Vermelho eu tenho o Super Red, que é uma variação que foi desenvolvida através dos Camboja, digamos assim. Certo? Depois de muita seleção dos Camboja, os peixes foram cada vez ficando mais vermelhos. E esses peixes, como vieram nos Cambojas, eles têm uma certa genética de eliminação do preto. Certo? Existem amarelos que também foram desenvolvidos com genética de Camboja. Então, esses amarelos, eles também separam, digamos assim, cada vez mais a genética dos pretos. E a mesma coisa o laranja. Porque o laranja é uma variação dessas duas, do vermelho e amarelo. Apesar de, né, assim, misturar vermelho com amarelo que vai sair laranja. Não. É uma genética específica. Certo? Mas, o preto é aquilo que eu disse. Existem variações de laranja, só que não existe uma nomenclatura para todos eles. Certo? É aquele vermelho mais escurinho, a gente chama de Red Dark. Mas a gente não chama Yellow Dark, por exemplo. Quando ele sai com aquele corpo mais amarronzado. A gente chama de Yellow Pineapple, ou aquele amarelo que parece uma renda, o corpo preto. Isso é uma variação de amarelo. Mas aquele amarelo que vem dos Red Darks não tem um nome específico para ele. Aí o que é que as pessoas terminam dizendo? Que chamam de... Tem até a questão do Yellow Chocolate, né, que chamam. Que parece um MG, né, um MG chocolate, enfim, alguma coisa. Mas como eu disse, é uma participação do preto com o amarelo. É realmente isso aí agora que veio na memória. Lembrei, amarelo com essa coloração, a gente não chama de Yellow Dark, a gente chama de MG chocolate, né? Então, mas a gente muda essas nomenclaturas, mas a lógica de preto, amarelo, laranja, ela continua a mesma. É importante nessas conversas assim ter uma imagem, né? Infelizmente eu não selecionei imagens aqui para falar um pouquinho sobre essas linhagens. Quando a gente for falar das misturas da linhagem, eu vou tocar nesse ponto e eu vou começar a mostrar. Por quê? Porque as misturas, elas são bastante importantes a gente ter noção dessas coisas que eu estou falando agora. Se a gente tiver noção de tudo que eu falei agora sobre a questão só apenas de cores de base, quando você vê um peixe, por exemplo, com marmorização ou com alguma variação, você vai identificar que aquilo ali é uma cor de base e ela provavelmente vai agir de uma forma. Exemplo, eu tenho um trabalho, eu só vou dar um exemplo, não vou falar muito sobre isso não. Eu tenho um trabalho específico de Fancy Yellow, né? Que a gente chama de Yellow Fancy, né? Enfim, besteira, é só troca de posição. Sangue de Jesus, ele tá falando aqui. Se a gente tiver um sangue de Yellow Fancy, mas a gente tá querendo misturar com outra linhagem para ver se sai alguma coisa diferente, uma coisa melhor. Mas a gente quer porque quer ainda ter um Yellow Fancy. Provavelmente, se você colocar um vermelho aí, o que é que vai acontecer? É aquilo que eu falei lá no começo. O vermelho, ele, de certa forma, ele é uma genética mais dominante. E aí, o que é que acontece? Provavelmente, nessa primeira ninhada não vai aparecer Yellow Fancy. Vai aparecer Red Fancy. Por quê? Porque o vermelho, ele tem essa participação mais... ele tem uma melhor participação, digamos assim. Ele é dominante, ele vai querer aparecer mais em cima daquela coloração amarelo ou até mesmo do laranja. Então vocês têm que ter essa noção. E quando eu mostrar imagens, por isso que eu estou dizendo, vocês têm que ver agora essa coisa das lives iniciais, porque quando eu chegar lá na frente, eu vou chegar e dizer, lembra daquilo que eu falei na live passada? Tá aqui, ó, nesse peixe, ó. E aí vocês vão identificar isso, mas vocês só vão identificar bem mesmo, se vocês pegarem essas lives passadas e começarem a destrinchar. Eu falei várias coisas que não tinham a ver nada com linhagem específica, coloração. Mas nessas lives que vão surgindo por aí, nas próximas lives, a gente vai ter alguns dias específicos falando sobre linhagens e mistura. Beleza, gente? Tô vendo algumas perguntas aqui sobre a questão que não tem a ver com o tema.
Galera, o tema de hoje é a aula ele botou até a aula do dia. Eu gostei disso, que eu fixei aqui. Aula do dia, tá fixado aí ó, o tema. Conhecendo as linhagens de cores de base. Beleza? Alguém tem dúvida ainda sobre isso? Que a live é curtinha. Eu gostaria muito de ficar aqui com vocês por bastante tempo. Mas infelizmente, olha, hoje foi mais um dia daquele que você diz assim, eu vou conseguir fazer essa live. E estou aqui disposto a ajudar vocês novamente com algumas explicações para tentar abrir um pouco a mente de vocês. Beleza? Tô vendo que não tem dúvida, não quer dizer que vocês estão sabendo de tudo, né? É isso aí, Raylan. Realmente, a gente tá falando de umas coisas que é difícil encontrar. Olha ele aí falando, mandando os corações pra você aí. Você é um fã da poxa. Ó, você é o cara. Valeu, Emanuel. Valeu aí, galera. Leandro, pronto, então ficou claro, certo? Lá na frente, fizesse uma pergunta, Gessiliano, manda de novo a pergunta, porque é tanta mensagem, a galera às vezes fica conversando aqui e tal. Então, vermelho é dominante em relação ao yellow ou orange? Sim, lembra daquela coisa que eu falei na live passada, mas depende. A gente já teve, Raylan tá aí de prova, a gente já teve uma linhagem onde tinha yellow, a linhagem só saía yellow, e a gente inventou de reproduzir com vermelho, e mesmo assim a ninhada que nasceu saiu toda amarela, toda yellow. Isso é um caso raro, mas aconteceu. E aí eu vou dizer assim, ela é completamente dominante? Não, porque veja só, gente, a gente está trabalhando com um peixe que ele teve muitas misturas de outros peixes selvagens, que teve muitas seleções de anos pra cá. Então, mudou muita coisa, sabe? Assim, um básico ainda existe. Porém, aos poucos ele está caindo por terra. Aquela genética básica, digamos assim, é difícil de passar para vocês, porque sempre vai ter aquele depende, sabe? Depende da seleção, depende dos anos que passaram, depende de tantos fatores. Então, eu vou ficar aqui dias falando sobre esse negócio de depende. Não tem condição de passar numa live. Mas eu queria que vocês entendessem o básico. Beleza? Qual foi a pergunta aí, Gessiliano, que você passou aqui? Agora eu vou ligar sobre as cores. É isso aí, cara. Tem que se ligar. Tem que se ligar nas cores. As cores é o princípio, digamos assim, do beta de linhagem, né? Por quê? Porque é através daquilo que o cara diz assim, eu quero esse tipo de cor. E aí ele começa a selecionar. Foi assim que surgiram os mármores, por exemplo. Os mármores eles surgiram de uma forma onde o cara não imaginava que ia aparecer. E de repente surgiu, ele disse assim, não, eu gostei dessa cor, eu gostei dessa variação, eu vou tentar que saia mais dessa variação. E aí o que ele fez? Ele pegou aquele que ele achou interessante e cruzou com o outro que ele também achou que iria dar certo. E aí ele foi selecionando cada vez mais peixes que saíssem com aquela coloração de mármore. Então esse é o princípio da seleção. Vocês têm que prestar atenção nas coisas se vocês querem ser criadores de beta de linhagem de sucesso, certo? Isso é básico do básico. Beleza, galera? Vamos ver aí se tem alguma pergunta. Existe a possibilidade de um Super Black ter ausência de pigmentação, de pigmentos vermelhos e sair amarelo? Com certeza. Boa pergunta, Gessiliano. Vou te dizer agora até uma coisa. É Gessiliano o mesmo nome, né? Gessilânio. Enfim, eu não tô conseguindo seguir. Desculpe aí. Mas é porque aqui a letrinha é tão pequenininha. Mas, enfim, tem essa possibilidade. E eu vou te dizer uma coisa. Existe ainda uma técnica. Eu vou dizer assim, é uma técnica entre aspas, certo? É um jeito, digamos assim, de você trabalhar o Super Black para não aparecer as infiltrações vermelhas. Eu não sei se vocês já perceberam que o amarelo, alguns peixes amarelos são tão clarinhos que parecem celofane, né? Inclusive, gente, nesses peixes que eu falei de cores de baixo, é possível sair celofane também, viu? Celofane, eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre ele, mas ele é comum aparecer, por exemplo, numa linhagem de Super Black. Celofane, na verdade, ele é um peixe que é uma ausência de cor, né? Ele pode sair em qualquer linhagem, viu? Mas é comum aparecer nessas linhagens também de red, de amarelo. Então, se eu estou trabalhando Super Black e ele ainda aparece com aquela infiltração de vermelho, o que é que eu posso fazer? Eu posso injetar um amarelo ou um peixe, por exemplo, como
Para não botar um amarelo de cara, que vai ter aquele problema que eu falei, vai ter que cruzar os filhos, fazer o F1, F2, F3, né? Sair cruzando as linhagens, você vai ter um ano de trabalho aí para voltar aquele Super Black. Para você não chegar a esse ponto, se você estiver trabalhando uma linhagem de, por exemplo, MG Chocolate, certo? Que seria o Dark, né? Do amarelo, né? Quando você troca o vermelho pelo amarelo, né? Então seria o Dark. Quando você utiliza eles, você já começa a ter um peixe que é mais preto dentro de uma linhagem dos pretos. E aí o que é que acontece? Aquela infiltração, cada vez mais que você for selecionando com menos infiltração e peixes mais buscando o amarelo também, provavelmente as infiltrações que vão aparecer elas vão ser menos perceptíveis, certo? Então, quando você trabalha com amarelo na linha de black, a tendência é você minimizar a percepção de uma infiltração. Porém, isso, um juiz, quando ele bota lá a lanterninha procurando o defeito, ele ainda pode achar esse amarelo. Mas visualmente, digamos assim, de uma forma que seja menos visível, o amarelo ele se destaca um pouco menos como infiltração do que o vermelho. Então, trabalhar preto, quem quer trabalhar com preto, estiver trabalhando com amarelo, é uma boa alternativa, porque as infiltrações elas são de maneira um pouco mais sutil do que as dos vermelhos. Beleza, gente? Deixa eu ver aqui se tem mais pergunta sobre o tema. Voltando, né? Temos um Black Copper Dragon que saiu infiltrado de amarelo. Foi. Ele gosta de falar disso aí porque eu dizia que esse peixe não tava muito bom. Seu Highland dizendo aqui. E aí ele depois começou a pegar a cozinha amarela, que era a coisa que a gente tava querendo, né? Surgiu, depois começou a pigmentar de amarelo. Como as cores de base se comportam em relação ao azul ou ao branco? Beleza, Dream Betas, né, perguntou aqui. Vê só, eu não vou falar especificamente sobre a questão dos peixes iridescentes agora, certo? Porque azul, o branco, eles são uma camada por cima dessa cor de base que eu falei. Beleza? Então, tudo que tiver assim como iridescência, guanina, tudo que for por cima, metalizado ou opacidade, a gente vai falar lá na frente. Beleza? Mas eles se comportam de formas, assim, como eu falei, a base tem a base e tem uma cor por cima. O azul está por cima daquela cor. Você tem um bicolor e ele é azul com vermelho, pode, assim, não vou dizer que é sem exceção, mas pode, a probabilidade de debaixo daquela escama azul que está coberta de iridescência azul ser vermelho é muito grande. Se ele tiver uma genética dos pretos, lembra que eu falei, o preto age de um jeito diferente? Então, se ele tiver uma genética de preto, aí o que é que vai acontecer? Pode ser que debaixo daquela corzinha de escama ele apareça uma cor vermelha mais escura, né? O dark, alguma coisa assim. Mas ele tá lá por baixo. O peixe iridescente ele tem uma cor de base. Mesmo até que ele seja completamente sem, que né, seria o caso do celofane, né? Você tem um peixe que, por exemplo, os golds que chegaram aqui, os primeiros golds, digamos assim, eles não tinham base de preto, eles não tinham base de vermelho, eles não tinham base de amarelo, nem laranja. Você não via amarelo no gold original, certo? Você não via vermelho, não via laranja e não via preto. O que era a base dele? Celofane. Você só via o peixe iridescente ali. Aí depois começaram a misturar com red, né, com os golds, os yellows com os golds, para dar uma tapeada ali, como se fosse ainda dourado e tal, mas é yellow, né? Tem uma diferença, você consegue que o gold, ele brilha, né? Ele quando nada assim, você percebe a iridescência. Você muda a posição da luz, você percebe a alteração na cor. E o amarelo não, o amarelo é diferente. Então, tem uma interação da cor de base com a iridescência? Tem. Mas é, de certa forma, independente. Você pode selecionar peixe que tem a base amarela, vermelha, laranja, independente da iridescência. Beleza? Eu acho que deu para ficar claro mais ou menos, né? É o que? Mel que vai ter live de linhagem que foram extintas ou difícil de encontrar. Cara, especificamente sobre extintas, é porque tu tens como citar alguma assim, porque de cabeça eu não tô lembrado sobre linhagem extinta,
sabe? Eu sei que existem linhagens onde tem poucas pessoas que trabalham aqui no Brasil, vou dizer aqui no Brasil, mas lá fora existem pessoas que só trabalham uma linhagem específica que às vezes a gente nem não está trabalhando tanto aqui, certo? E tem lá, a turma lá fora tem trabalhos fantásticos também, certo? Por isso que às vezes a gente tem que recorrer às pessoas que estão lá fora, porque infelizmente a quantidade de criadores de beta de linhagem ainda é muito pequena aqui no Brasil. O Brasil é grande, tem muito criador, mas em comparação aos criadores lá, Tailândia, Indonésia, sabe? O pessoal daquela área de lá, da Ásia, a quantidade de criadores é muito maior. O cotidiano deles é a vida com peixe praticamente, reprodução e venda e tudo mais. E a gente ainda tem muita gente pensando na questão do hobby, que não é ruim, mas quando a gente leva para um lado mais profissional, a gente começa a abrir a mente de uma forma diferente e a gente começa a abraçar mais coisa do que às vezes a gente imaginava. A gente começa a trabalhar linhagens que a gente não gostava e a gente começa a descobrir coisas novas. A gente começa a testar coisas novas para tentar ver se a gente consegue sair na frente de alguém com coisa nova. Existem essas coisinhas assim, mesmo a gente tendo várias amizades no meio dos criadores de beta, todo mundo quer sair na frente com alguma linhagem. Todo mundo quer sair na frente com alguma novidade ali, sabe? Eu fui o primeiro a sair com aquilo ali e tal. Mas isso daí não é uma questão de querer passar por cima de ninguém não, porque todo mundo consegue. É só trabalhar, é só testar, é só cair em cima em campo e começar a trabalhar. Mas só que existe a pessoa que chega primeiro que a outra. Completamente normal isso. Isso não desmerece quem não chegou ainda. Na verdade, depois que o outro chega, aí a gente conversa. E aí, como é que tu chegou? Cheguei desse jeito. Aí, cheguei de outro jeito. Aí, vamos trocar, tu faz desse meu jeito, eu faço do teu, a gente vai ver. Então começa, aí o hobby começa a crescer mais ainda. Por quê? Porque não é só a questão de você trabalhar para ser o melhor. É como se fosse isso. Não, a gente trabalha de uma forma onde a gente quer coisas novas. A gente quer que o hobby expanda, chegue em lugares que a gente nunca imaginava no Brasil, sabe? Que muitas pessoas que são aquaristas aí abracem essa causa, sabe por quê? Porque a gente, cada vez mais, pessoas chegando, fazendo isso, a gente vai ter mais linhagens, a gente vai ter muitas novidades, porque são muitas pessoas tentando coisas novas, né? E a gente vai chegar a um patamar que a gente não imaginava. Por exemplo, vou dar um exemplo prático, que vocês talvez que são novos não saibam. E eu falei no começo da live isso. O Nemo é uma característica de um peixe que há 5 anos atrás eu diria que isso seria impossível. Um peixe vermelho, amarelo e laranja e preto, um peixe portar essas 4 cores, isso seria impossível, sabe? Então, o Candy, que tem uma variação tremenda aí junto do Nemo e o Fancy, enfim, eu vou chegar a esse porque fica muito complexo. Mas isso era impossível, veja, naquela época era impossível. Se alguém chegasse, filmasse, mandasse uma foto pra mim, eu dizia era montagem naquela época, 5 anos atrás. Então veja que nível a gente chegou. Por quê? Porque existe... Agora, aí uma coisa que eu queria chamar a atenção, não foram os brasileiros que fizeram, foi lá na Tailândia, na Indonésia, enfim, foi lá na Ásia que fizeram. Por quê? Porque lá eles testam valendo, sabe? E a gente tem que aprender a trabalhar mesmo, sabe? Tem vários criadores que estão aqui acompanhando essa live, né? E tem vários criadores que não estão aqui, mas que tem trabalhos fantásticos com essa seleção de melhoramento. E aí eu confio que dessas pessoas aí pode sair uma coisa legal, sabe? E eu extremamente valorizo essas pessoas que estão trabalhando. Veja, eu posso citar alguns exemplos aqui, ó. Leno, Top das Galáxias, ele é uma das pessoas que está aqui sempre trabalhando, há anos ele trabalha, certo? O Raila aqui da equipe Sucatinha, né? Enfim, que já há anos trabalhando sobre alguns CTs. Eu tenho o Rômulo Júnior também, às vezes chega com umas coisas fantásticas. Eu digo assim, pô, cara, tu testou e saía. Teve uma live aí que eu até elogiei ele sobre uma questão no trabalho dele também. Léo Macedo também, com a questão de querer o avatar e tudo mais, e querer testar. Então, assim, existem
várias pessoas que estão assim fazendo esses testes. Tem muito mais que eu não citei o nome, não fiquem com raiva, mas eu sei que tem aí, tem a galera massa. E isso é importantíssimo pro hobby. Agora, cuidado. Testem com responsabilidade, porque testar demais você também pode ser que não tenha nada que preste. E aí você vai ter que dar destino para esses peixes depois, hein? Fiquem conscientes sobre isso. Beleza, galera? A live foi massa. A gente tocou em vários pontos sobre essa linhagem de peixes de cores de base. Deixa eu ver aqui, alguém falou alguma coisa, só uma duvidazinha bem rápida. Algumas pessoas estão falando que os samurais são descartes. O que acha disso? Gupi, faça essa pergunta na live de peixe iridescente. Quando eu falar dos dragons, pronto. Quando eu falar dos dragons, você vem com essa pergunta que eu vou lhe responder, porque não tem como responder assim de rápido não, certo? E eu só vou dizer uma coisa, descarte, eu não gosto dessa palavra não, certo? Mas assim, os peixes que não estão no padrão ideal, que a gente fala, né, que eles vão ter um outro destino, que não é a continuidade genética, digamos assim. Ele pode ir para casa de alguém, ele pode servir de alimento para outros animais, para os outros peixes, digamos assim, ou outras coisas mais, depende de cada um, né? Se vai ser doação, se vai ser... Enfim, cada criador adota uma forma de fazer o processo de desapego, digamos assim, desses animais que não estão no padrão. Mas não está no padrão, pode ser qualquer peixe. Por exemplo, eu não gosto muito de trabalhar... Vou dar um exemplo. Bruno adora Pink Salamander, né? Ele adora falar dos dumbinhos dele lá nadando. Ele tava virado ali falando no WhatsApp, só vendo aqui as mensagens lá em cima e não tava acompanhando a live. Entrou agora há pouco e deu um tchauzinho aqui, ó. Esse Bruno é fogo. Aí assim, esse danadinho aí adora o Pink Salamander. Eu não gosto muito, já gostei mais, mas agora eu não gosto muito. O que é que acontece? Pra mim, eu descartaria o Pink Salamander. Por quê? Porque não é uma linha que me agrada. Então o descarte depende do que lhe agrada, certo? Se alguém se agradou de um peixe onde ele só tem uma cor do doce para cima, que é o samurai, então ele deixa de ser descarte naquele momento. E ele começa a ser trabalhado. E se consegue fixar aquilo ali, ele se torna a linhagem lá na frente. Então, descarte, o peixe que não está no padrão, isso depende dos olhos de quem vem, certo? Se é propaganda, é marketing, não sei o que, isso aí ó, vai sempre existir em todas as áreas, futebol, vôlei, né, nos esportes, nos estudos, na TV, na internet, a gente vai ver isso tudo, marketing está em todo canto. Então não adianta ficar discutindo que é coisa de marketing, é besteira isso, sabe? É perda de tempo. Então a gente tem que entender que existem possibilidades de crescer através de uma cabeça mais aberta, onde a gente pode trabalhar determinada linhagem ou não, depende de você, beleza? Valeu aí, vi várias conversas aqui. Esta live tão top, tem muitos vídeos aí no YouTube, pessoal não tem medo de ensinar, verdade, a gente tá passando aqui um monte de conhecimento, ó, Bruno aqui falando, ficou com a carinha, ó, peixe de macho é Pink Salamander, ele tá dizendo aqui, tá bom, vice, ó, deixa eu ver, Léo Macedo Avatar, saiu azuis aqui, nos pretos, dizem que erroneamente Super Black vem dos azuis, o que você acha da cruza de Super Black? Com as variações de azul. Tá, eu só vou responder essa da questão dos pretos com os azuis, mas é rápido, né? Porque a gente tava falando da questão dos pretos. É aquilo que eu falei, viu, Hélio? O preto tá lá, quando vem azul ele vem por cima, certo? Então uma coisa não vai interferir na outra. A questão é o seguinte, se eu tenho um peixe azul e eu quero mais azul, você vai selecionar peixes cada vez mais azuis e o preto vai começar a ficar mais escondido cada vez mais. Certo? E você vai ter alguns que são o Blue Lace, né? Vai ter o azul que chama de Dark Blue. E por aí vai as variações de azuis que tem, né? Com o preto. Beleza? Então tem várias variações e aí através da sua seleção você vai começar a ver cada um deles. Beleza, gente? Valeu! É um prazer. Espero vocês na próxima live, né? Todos os dias de janeiro, às 9h39 da noite, vai ter esses assuntos massas aqui. Aguardem a live de amanhã. Amanhã é domingo, né? Domingo eu já me perdi aqui no tempo. Vai ser a live 10. Pode ser que em 10 tenha alguma coisa bem legal aí pra vocês. Tá bom, galera? Não percam e a gente se vê lá. Tchau!